Boa noite a todos os irmãos na graça e na paz de Jesus Cristo. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Segundo a misericórdia de Deus, eu vou tentar seguir nessa trajetória até o final do Evangelho de Marcos. Aquilo que se chama de pregação expositiva. Versículo por versículo, eu tenho encontrado muita satisfação nesse tipo de mensagem, porque a gente corre o risco menor de colocar coisas nossas. Então, não sou eu quem dou o tema, quem dá o tema é a palavra que eu vou ler. E eu não escolho se vou pular, se não vou pular, porque tenho que ler os versículos e o Senhor, por sua misericórdia, vai nos dando a condição de transmitir a mensagem que toda a sua igreja está precisando ouvir, não somente a sua igreja, mas toda a humanidade. Todo aquele e toda aquela em quem essa palavra puder chegar. Então, se Deus quiser, nós vamos começar hoje o Evangelho de Marcos e seguir até o seu capítulo de número 16, que é quando ele termina, né? Não hoje, não veremos tudo hoje, obviamente. O Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, ele deve ter sido escrito lá pelo ano 50, 55 da era cristã, portanto, assim, uns 20 anos depois de Jesus ter morrido. Esse autor, este Marcos, ele é mencionado em outras passagens da Bíblia. Lá para os irmãos do José Walter, eu estava expondo o livro de Atos e nós vimos esse personagem aparecendo em alguns momentos. Ele é o filho de Maria, uma Maria que provavelmente era uma mulher viúva, que teve uma boa herança, uma mulher que tinha em sua casa um grande espaço, um grande cenáculo, né? O cenáculo era um cômodo que ficava em cima da casa, uma espécie de primeiro andar, onde as pessoas se reuniam, às vezes faziam suas refeições. Provavelmente foi o lugar onde Jesus celebrou e tomou a última ceia com os seus discípulos. E também pode ter sido o lugar onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Essa casa era a casa onde o pequeno Marcos cresceu, era a casa da sua mãe Maria. Era a casa onde a igreja estava reunida orando no dia que Pedro foi preso. Os irmãos se lembram que Pedro foi preso e inclusive estava dormindo, né, na prisão. No outro dia provavelmente seria executado, mas Deus enviou um anjo para o libertar. Enquanto isso, a igreja estava orando na casa de João Marcos, na casa de sua mãe Maria. E Pedro liberto vai para lá e o pessoal está lá reunido e depois eles se juntam. Enfim, Marcos fazia parte dessa história. O menino Marcos, o adolescente Marcos, o jovem Marcos, né? Inclusive tem uma passagem misteriosa em Marcos 14, onde diz que quando Jesus estava sendo preso, ele era seguido de longe por um jovem que estava enrolado apenas por um lençol. Não sei se alguns irmãos já atentaram para essa passagem, né? Um jovem enrolado apenas por um lençol, e que os guardas que levavam Jesus perceberam aquele jovem que seguia Jesus mais ou menos de longe e tentaram pegá-lo. Ele está com ele. Quando foram pegá-lo, puxaram pelo lençol, ele largou o lençol e saiu correndo nu. Está escrito isso aí na Bíblia. E Marcos 14, e pronto, ele conta essa história e pronto, e provavelmente era ele. Provavelmente era Marcos, né? João Marcos, que também era sobrinho de Barnabé,
aquele Barnabé que acolheu com amor o então Paulo, Saulo, que acabava de se converter, a igreja morrendo de medo dele, porque ele matava crente, mas o Barnabé fez a ponte, fez o caminho, facilitou a vida de Paulo para ser aceito na igreja. Barnabé era tio de João Marcos. Mas na frente, quando João Marcos, ou quando Paulo e Barnabé se reuniram para fazer uma viagem, levaram Marcos consigo. Aquele jovem foi acompanhando, mas não aguentou o tranco da viagem, pediu para voltar do meio do caminho, e voltou, e assim foi. E depois, numa segunda viagem, Paulo disse: Barnabé, vamos viajar de novo. E o Barnabé disse: pois vamos levar o Marcos. E o Paulo disse: se ele for, eu não vou, isso aí comigo não vai, porque ele desiste das coisas, né? Ele foi o pivô de uma briga entre Paulo e Barnabé. Os dois se separaram por causa de João Marcos. Mas depois, lá na frente, Paulo escreve para Timóteo: manda vir João Marcos para se encontrar comigo, porque ele me é muito útil ao meu ministério. Então essas coisas acontecem na igreja, mas depois tem reconciliação, né? O apóstolo Pedro também cita João Marcos em suas cartas. E os pais da igreja, quem são os pais da igreja? Os pais da igreja, se os irmãos nunca ouviram falar, os pais da igreja são os discípulos dos apóstolos. Os discípulos dos apóstolos. Eram homens que, por exemplo, eram ensinados diretamente por João. Eram homens que eram ensinados diretamente por Pedro. Eram homens que eram ensinados diretamente por Tiago. Eram líderes da igreja que estavam surgindo ali, porque Tiago, Pedro, João, esse pessoal, eles não eram eternos, eles morreram. Eles morreram, a igreja ficou então na liderança desses homens chamados pais da igreja. Um deles se chamava Papias, e esse Papias escreveu que João Marcos era o intérprete de Pedro. Então, é possível que esse evangelho tenha sido escrito por Pedro e Marcos. Por Pedro e Marcos, porque Pedro era um cara semi-analfabeto. Um pescador, não teve acesso a estudo. Toda a sabedoria que ele tinha foi lhe dada pelo Espírito Santo de Deus. Ele não dominava as línguas principais da época, provavelmente ele só falava aramaico, mas o João Marcos, que tinha esse nome já indica que ele sabia falar latim, provavelmente sabia falar grego, porque Marcos vem de Marte. Marte era um dos deuses romanos, né? Depois deu nome a planeta, mas Marte era um dos deuses romanos. Marcos tem a ver com Marte. E João é um nome hebraico, é um nome israelita. Então, provavelmente, ele era filho de uma mulher israelita e de um homem que não fosse israelita, romano, sei lá. E aí ele conhecia a língua grega, porque apesar de eu estar falando de coisas romanas, mas na língua quem dominava eram os gregos, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né, para os irmãos que não lembram, o Novo Testamento foi escrito em grego. Tinha que saber escrever grego para escrever o Novo Testamento, porque era a língua que era mais popular, era o inglês da época, e o Marcos sabia falar grego, e o Marcos sabia escrever grego, e provavelmente o Pedro não sabia, então ele escreveu por Pedro. Não estou dizendo que foi Pedro que escreveu isso aqui, mas ele participou. Porque o Papias, que era um cara que era ensinado diretamente por Pedro, ele escreveu em um dos seus documentos que Marcos era o hermeneuta de Pedro, quer dizer, Marcos era o intérprete de Pedro. Vocês estão entendendo, irmão? Está meio assim parecido com a aula, mas é para vocês se situarem. É importante a gente saber dessas coisas. Saber sobre o que a gente está lendo, quem foi que escreveu, do que se trata isso, como é que sabe que foi Marcos que escreveu isso aqui, porque se você lê o começo do texto, não diz assim, eu, Marcos, estou escrevendo este evangelho, não diz. Então, dito isto, feita essa breve introdução, provavelmente tem muito mais coisas para se dizer sobre isto, os irmãos depois podem pesquisar, que eu sei que todo mundo aqui gosta de estudar, o pessoal vai para a internet, vai ler a origem do Evangelho de Marcos, todo mundo vai fazer aqui um curso de teologia, incentivado pela introdução dessa pregação. Amém?
Cuidado para não dizer amém aí, viu? Então, vamos ao Evangelho de Marcos, que inclusive também existem fortes informações de que foi o primeiro a ser escrito, hein? Quantos evangelhos existem? Quantos escritos chamados de evangelho existem na Bíblia? 4, não é? 3 que são chamados de sinóticos. Ótico tem a ver com ótica, com visão. E esse sim, S-I-N, tem a ver com semelhança, similaridade. Então tem 3 evangelhos com a mesma ótica. São mais ou menos a mesma visão. Marcos, Lucas e Mateus escrevem mais ou menos a mesma coisa sobre o evangelho, sobre a vida de Jesus. E Mateus e Lucas citam quase todos os versículos de Marcos. Então dá a entender que Marcos foi quem primeiro escreveu. Ou seja, nós estamos aqui diante do primeiro livro que foi escrito sobre o que Jesus disse, sobre o que Jesus fez aqui nessa terra. Então é de grande importância para nós este evangelho de Marcos, que é mais resumido, que é menor do que os outros, não é? Se eu não me engano, Mateus tem uns 28 capítulos, Lucas tem mais ou menos isso também, 27, 26, por aí, e Marcos só tem 16 capítulos. É bem resumido. E começa da seguinte maneira, capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já começa de cara logo dizendo do que ele vai falar. Eu vou falar como começou o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou falar como começou essa notícia sobre este que é o Filho de Deus. Por que é importante essas informações históricas? Eu já vou dar outra. Porque Marcos, ele não está escrevendo pensando nos brasileiros, no povo de Fortaleza do século 21. Marcos está escrevendo pensando naquelas pessoas que viviam na sua época. Lógico que o Espírito Santo está usando essas palavras e dando a elas o poder de também valerem para nós, tá certo? Mas o próprio Marcos, ele tem a sua limitação e está escrevendo para um povo que ele imagina ali, esse povo é o povo romano. Também tem provas históricas, indícios no próprio livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que ele está escrevendo para romanos. Então tem coisas aqui que a gente precisa entender por que Marcos falou. Então, quando Marcos fala a palavra evangelho, e um romano escuta isso, ele já fica de orelha em pé. Escute bem, entenda bem, a mensagem de hoje tem que prestar atenção. Quando um romano escuta a palavra evangelho, ele já fica de orelha em pé. Porque o romano, desde pequeno, conhecia a palavra evangelho. A palavra evangelho, ela não foi criada quando Jesus veio à terra, ela não foi criada pelos apóstolos, ela não foi criada pela igreja, ela não foi criada na Bíblia. A palavra evangelho era uma palavra da política. A palavra evangelho era uma palavra relacionada com decretos. A palavra evangelho estava ligada a notícias sobre o imperador. E somente as boas. Por isso que todo mundo aqui sabe, já ouviu falar que evangelho significa boa notícia, né? Euangelion. Tudo que tem esse prefixo eudaimonia,
euforia. Não está me vindo mais outras aqui. Mas depois a gente pesquisa. Mas tudo que tem esse prefixo eu, dá a ideia de coisa boa, dá a ideia de harmonia, né? E evangelho, na verdade, como eu disse, é escrito lá em latim como euangelion. Angelion, lembra o que? Anjo, né? Angelus. Uma mensagem. Então, euangelion, uma boa mensagem, uma boa notícia. Tá certo? Tá acompanhando? Então, uma boa notícia que sempre era relacionada com o imperador. O imperador foi a uma guerra. O imperador está junto com o seu exército e ele se tornou vitorioso. Vinha um mensageiro. Tem até aquela história, né, de maratona. Não sei se vocês vão ouvir falar da história de maratona. Uma batalha que aconteceu num lugar chamado Maratona, e o sujeito correu 42 quilômetros para avisar, para dar o evangelho, para dar o euangelion, para dar a boa notícia de que tinham vencido a batalha, e disse que ele só fez chegar lá e puf, morreu. Anunciou e morreu. E é por isso que até hoje essa corrida de 42 quilômetros se chama maratona. Por isso aí. Então, esse evangelho era alguém chegando e dizendo: o imperador venceu. Era alguém chegando e dizendo assim: o imperador foi curado. O imperador, sei lá, recebeu uma homenagem. Tudo tinha a ver com o imperador, tudo tinha a ver com um rei. A palavra evangelho só era utilizada com gente da maior autoridade. Para você ver como uma informação dessa é importante, porque a gente acha que evangelho é uma coisa assim, é uma coisa nossa, né? Foi nós que criamos, né? É por isso que aqui, quando Marcos fala no começo do seu evangelho, ele faz questão de dizer: isso aqui é o princípio do evangelho de quem? De Jesus Cristo. Eu não estou falando de César nenhum. Fiquem logo sabendo aí, romaninhos que estão me ouvindo, vocês não estão ouvindo os evangelhos que vocês estão acostumados a ouvir, porque todos eles se referem ao imperador. O evangelho é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, que é Filho de Deus. Está vendo? Numa frasezinha dessa, numa pequena frase, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos comunica tudo isso para aquelas pessoas a quem ele está se dirigindo, que eram os romanos. Os romanos já tremiam na base. Já pensavam: quem é este? Quem é este aí a quem está sendo dado tanto poder? Quem é este para quem está sendo usada essa palavra que só é usada para os reis? E quem é este que escreve isso? Como ele é corajoso, hein? Falar a palavra evangelho e não associar essa palavra a César. Esse cara é corajoso. Porque o César, sabendo disso aqui, ele vai dizer: opa, peraí, essa palavra é minha. Essa palavra é do imperador. Essa palavra é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, porque era assim que ele se achava. Mas Marcos já está de cara dizendo para eles e reafirmando, e eu estou aqui reforçando para nós: Jesus é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele é o Filho de Deus. E meus irmãos, o que é que isso significa, hein, para você? Hein? Para vocês que me ouvem aqui, que me ouvem ali. O que é que isso significa? Infelizmente, em algum momento nós perdemos a mão, perdemos o rumo, perdemos o caminho, colocamos Jesus num lugar que não é o lugar dele.
Em algum momento, ou a gente nunca soube, ou a gente se esqueceu quem Ele é. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. E o que é que isso significa para você? Isso muito bem poderia aqui se tornar uma dinâmica de grupo, não é? Onde as pessoas, se não fosse um sermão, onde as pessoas participassem, e eu, a partir dessa pergunta, escute essa verdade: Jesus é o teu Rei. O que você me diz? Aí a pessoa, eu digo amém, Ele é meu Rei. E aí eu perguntaria, e o que isto significa? E quais são as implicações disso? E qual é o efeito disso? E do que dá isso? Que diferença faz na tua vida Jesus ser o teu Rei? O que é ter alguém como Rei? Não é? O que é ter Jesus como Rei? Porque as pessoas têm colocado Jesus como uma espécie de cara legal. É um cara legal que entende meus problemas, ele entende meu jeito, ele sabe que eu sou assim mesmo. Ele sabe que eu tenho meus vícios, ele sabe que eu tenho as minhas fraquezas, ele sabe que eu tenho essa minha prática aí, que eu não consigo largar porque a carne é fraca, mas ele entende. Ou como eu já ouvi muitas vezes, mas ele conhece meu coração. Então não sei se eu estou conseguindo fazer os irmãos entenderem onde eu estou querendo chegar. É que as pessoas deveriam ver e ter verdadeiramente Jesus como Rei. Como Rei. Como diz aquela canção tão cantada, onde dentro dela é uma oração, e que diz, reina em mim. É um pedido, né? Eu entendo que ali é o cantor, o compositor, ele fez como fosse assim um pedido para a pessoa cantar, um pedido. Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão que às vezes habita em mim, sobre os sonhos meus, reina sobre eles. Ou seja, se eles não prestarem, remove-os. Encontrando a escuridão, acende a tua luz sobre ela. Sobre o meu pensar, Senhor. Reina sobre o meu pensar. Olha que coisa profunda. Quem é que reina sobre o seu pensar? Na maioria das vezes não é tu não, cara pálida. Confessemos. Quem reina sobre o nosso pensar? Quem reina sobre o nosso falar? Eu falo o que eu quero. A boca é minha. Quando eu era adolescente tinha muito esse dizer, né? A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu sentir. Sobre o meu agir. Sobre tudo em mim. É assim que é para ser, meus queridos. Mensagens como essa que eu estou tentando transmitir, elas têm o objetivo de fazer a gente lembrar de coisas que facilmente a gente se esquece. Por quê? Porque fica na nossa cabeça a imagem de Jesus que a gente acha melhor, que a gente prefere. Sim, porque Jesus, ele acolhe os pecadores. Sim, porque Jesus, ele não condena. Sim, porque Jesus, ele não veio para ser servido, até serve. Sim, porque Jesus perdoa. Amém? Isso tudo é verdade. Mas Jesus também, ele é Rei. Ele quer reinar. Não existe nenhuma área da nossa vida que Jesus não reivindique, não diga, isto é meu. Eu reino sobre isto também, sobre o teu pensar, sobre o teu falar, sobre o teu sentir, sobre o teu agir. É isso que Marcos está anunciando. É isso que ele diz aqui, é o princípio do Evangelho. Eu vou aqui começar a explicar a vocês como é que
como foi que surgiu a boa mensagem, a boa notícia. Eu tenho uma boa notícia de um imperador. Melhor, a palavra imperador não se aplica muito a Cristo, não. Imperador ficou um negócio assim meio, uma conotação ruim, não é? A Bíblia fala até império das trevas. É um reino mesmo, ele tem um reino. E ele é o rei. Eu estou aqui para anunciar a vocês o rei. Eu estou aqui para anunciar a pessoas que ainda não têm este Cristo, nunca assumiram este Cristo como rei. Se inclinem, se ajoelhem, se rendam ao Rei Jesus. Se rendam ao Rei Jesus. E os que estão aqui, se já se renderam, pelo amor de Deus, vivam como quem está rendido ao Rei. Não se esqueçam de que vocês são súditos do Rei Jesus. Não se esqueça de que Jesus é Rei sobre a vida de vocês. Ele é Rei. Ele é quem manda em você. Você não tem mais opinião, amigo, amiga, irmão, irmã. Você não tem mais opinião, não. Deixa eu ver aqui se eu concordo. Não tem isso não. Você não tem mais, olha, a coisa melhor do mundo é ser crente, porque a gente não tem nem a angústia de ficar pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Porque o Rei me diz. Quando diante de ti se apresentarem dois caminhos, uma voz por trás de ti te dirá, este é o caminho, por ele seguireis. O Espírito do Rei falando sobre nós. Agora, se você obedece ou não, aí é outros 500, porque se você não obedecer, o rei não é ele, né? Tem outro rei aí no teu coração. Pois a palavra de hoje é para derrubar este reinado da carne, derrubar esse reinado do egoísmo, do ego, do eu, e entregar de novo, caso eu tenha tomado, caso eu tenha usurpado, caso eu tenha obscurecido, entregar de novo nas mãos de Cristo o reinado da minha vida e do meu ser. E se alguém que me ouve vive uma vida reinando sobre si mesmo, desista disso, porque isso vai levar à total destruição. Nós não sabemos reinar sobre nós mesmos. Não sabemos. Nós não temos condição de reinar sobre nós mesmos. Nós nascemos para ser reinados. E Jesus veio porque ele era o rei prometido. O maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O problema é que às vezes a gente vê isso até de uma forma correta e bonita, pensando assim, Jesus reinando sobre todo o universo. Todo mundo aqui já pensou isso, e é verdade. Jesus é o Rei das galáxias. Jesus reina sobre as bilhões, trilhões de estrelas que existem. Jesus reina sobre tudo, sobre todo o firmamento, sobre as águas do mar, sobre tudo que há. Jesus reina, menos sobre as minhas atitudes. Aí isso é meio estranho, contraditório, parece coisa assim, absurda, sem sentido. É igual aquelas pessoas que resolvem amar a humanidade. O pessoal diz, eu amo a humanidade, mas trata mal o vizinho. Aquele povo diz, eu amo as crianças da África, mas esculhamba a irmã, o irmão. Hipocrisia pura, mentira pura. Jogo mental, estratégia mental para poder tentar se sentir melhor consigo mesmo. E assim nessa relação com Cristo, às vezes as pessoas fazem a mesma coisa. Ele é rei, ele chama as estrelas pelo nome, ele sustenta todo o universo. Mas quando é para eu tomar uma decisão, quem decide sou eu. Isso é uma loucura absurda. Se todo o universo está nas mãos dele, muito mais a tua vida e os teus propósitos, os teus caminhos, os teus pensamentos, tuas atitudes, tuas decisões, todas devem estar entregues nas mãos do Rei Jesus.
Ele nasceu para reinar sobre você. O governo está sobre os ombros de Jesus. Nós somos dele. Nós somos ovelha do seu pasto. Nós somos dele, ele é o nosso pastor. E nós somos ovelhas dele. Ovelha é um bicho estúpido. Ovelha não é igual cachorro. Cachorro, você... bichinho vem. Aí tentar fazer isso com a ovelha. Ela não vem, não. Ovelha dá trabalho. Ovelha não sabe nem onde encontrar o que comer. Não sabe onde encontrar o que beber. Precisa desesperadamente de um pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Eu falo, eu abro a minha boca e eu chamo as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz e elas me seguem. Portanto, meu irmão, minha irmã que está aqui, siga de verdade a Jesus, siga de verdade. Se eu disser só assim, siga a Jesus, você fica pensando, eu já sigo. Será que segue mesmo? Siga de verdade. Você que ainda não segue, eis o Evangelion, eis o Evangelho, eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já. É uma ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Eu, ouvindo esses dias uma comparação, achei interessante. Uma pessoa relembrando a tragédia de Brumadinho. Brumadinho, vocês se lembram de Brumadinho? E dizendo assim, se você soubesse que ia acontecer, você não tinha corrido desesperadamente para acionar aquelas sirenes, hein? Tinha ou não tinha? Essa mesma pessoa lembrou da tragédia lá no chamado Ninho do Urubu, lá no centro de treinamento do Flamengo. Uma coisa que muito envergonha este time, não é? Onde morreram alguns adolescentes queimados, que dormiam em containers, né, ali por ali. Se você soubesse que aquilo ia pegar fogo, ou se você estivesse vendo o fogo começando, você não correria para avisar? Pois é, pois tem um bocado de gente aí morrendo, se acabando sem Jesus. Avisemos para elas que elas precisam se render ao Rei. Precisam se entregar ao Rei. E nós também urgentemente precisamos renovar a nossa relação com o Rei. Nos ajoelharmos perante Ele e dizer: Senhor, recebe-me de novo, aqui estou renovando os meus votos contigo, eu sou o teu súdito, eu sou o teu servo, tu és rei sobre a minha vida, eu nada sei sobre mim, eu não tenho condição de me governar, governa sobre a minha vida, pois para isto tu vieste, e eu assim me entrego a ti, Senhor. Amém? Este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na próxima vez, se o Senhor nos permitir, a gente continua. Hoje nós conseguimos avançar um versículo, para a glória de Deus. Mas uma palavra poderosa deste evangelista que o Espírito Santo verdadeiramente usou para a glória de Deus e para a nossa salvação. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.